meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar sobre como o horror ele é político. Eu sei que muita gente se incomoda quando a gente fala de cinema e política, mas eu já fiz um vídeo aqui no canal falando como o cinema ele é político e eu acho super importante a gente parar e pensar nesse momento que a gente está vivendo, inclusive, né? A gente está passando por um período eleitoral, várias coisas acontecendo no Brasil. E assim, eu falo de horror aqui no canal e é muito importante, sabe, que a gente, como espectador, a gente pense que o que a gente assiste, o que a gente consome, também é político. E aí eu acho muito curioso, porque muitas pessoas gostam de cinema de horror, gostam de literatura de horror, e volta e meia chega alguém vindo comentar aqui como... Por que eu tô falando de política quando eu deveria estar falando sobre horror? Mas o horror é um gênero extremamente político. Nos últimos anos a gente tem visto diversos filmes, né, de horror social. A gente pode pensar no Homem Invisível, no Corra, do Jordan Peele. A gente tem várias obras, né, como as obras do Ari Aster, que são obras que trazem questões sociais, são obras que estão, né, diretamente ligadas à política, porque, veja bem, política não é só sobre os políticos, política não é só sobre eleição. Política tem a ver com a nossa existência. E sim, questões sociais, falar sobre o negro dentro da sociedade, como a gente encontra no filme O Que Ficou Pra Trás, né, que fala sobre imigrantes africanos vivendo nos Estados Unidos. É um filme claramente político. É uma questão social, é uma questão que é diretamente ligada a políticas sociais. A gente sabe que o Corra tá ali falando sobre racismo e é completamente um filme social, um filme sobre uma questão política. Quando a gente fala do Homem Invisível, a gente tá falando ali de misoginia, né, de relacionamento abusivo, que também é uma questão social. Só que o cinema, ele fala de questões sociais desde sempre. O cinema de horror, ele traz questões sociais desde sempre. Se a gente for parar para pensar, a gente tem A Noite dos Mortos-Vivos e todo aquele filme é permeado por uma questão social, enfim, seríssima, fortíssima, que também, né, tem relação com racismo. Mas a gente pode entrar em outras áreas do horror que muita gente acredita que não tenham relações sociais, né, não tenha relação com política, e tem. Se a gente for parar para pensar, o slasher ali, né, slasher, década de 80, né, é o auge, né, do slasher, a gente tem um tipo de cinema que muita gente acha que é só a morte pela morte, largaram o Código Reis, que, enfim, né, uma questão política. Lá nos Estados Unidos, né, tinha esse código onde várias coisas eram proibidas e, inclusive, o excesso de violência dentro dos filmes. E aí você tem os slashers que vêm logo depois, né, que o Código Reis foi abolido. E aí os filmes, eles começam a ter muito sangue, muita morte, muito sexo. E aí muita gente acha que isso, não tem nada a ver com política. Mas, bora lá. Estados Unidos, governo do Ronald Reagan, extremamente conservador. E aí a gente tem uma dicotomia nesses filmes, porque a gente vai ter nudez, sexo e muita morte, muito sangue, muita nudez às vezes enquanto ocorrem as mortes. Então você pensa, nada conservador. Mas o slasher original, ele pune quem foge de uma lógica conservadora, ou seja, política. Se a gente for parar para pensar, quando nos slashers eles matam as pessoas que fazem sexo, eles matam as pessoas que são parte da comunidade LGBT, a gente tá vendo aí uma lógica totalmente conservadora que, se a gente for parar e analisar, tem tudo a ver com o governo conservador que estava no poder. E, ao mesmo tempo, a gente vê as Final Girls sendo exatamente as mulheres belas, recatadas e do lar. Por mais que a gente goste delas, tá? Eu gosto, adoro a Laurie Strode, gosto das Final Girls e beleza.
Mas se a gente for analisar, existe sim uma lógica política na maneira que o slasher apresenta as suas ideias, apresenta os seus conceitos. Então, para mim é sempre muito curioso quando pessoas amantes do horror falam de maneira extremamente conservadora e querem fugir da lógica de que o horror é sim essencialmente político. O John Carpenter fez vários filmes políticos, sabe? Se a gente para e pensa, eles vivem, cara. É um filme político. Então, como é que a gente pode estar aí vendo esses filmes, gostando desses filmes e acreditando que não existe uma lógica política? Até porque o cinema também é um reflexo da nossa sociedade. Se a gente vai parar e ver filmes lá da década de 60 trazendo muita ficção científica, né? O horror que traz a ficção científica. E aí a gente vai vendo década de 80 o slasher. A gente vê agora o horror social. Gente, é política. A nossa existência é política. Então o horror não pode não ser político. É óbvio que a gente pode assistir os filmes e só se divertir. Alguns eu acho um pouco mais difícil porque tá ali, né? Na cara. Eu olho muito para o A Bruxa e vejo o quanto aquele filme ele traz, né, dessas discussões relacionadas ao conservadorismo, ao lugar da mulher dentro do mundo, né, e de como ela é colocada. Tem gente que não quer parar e fazer essas análises. Dá para assistir o Nós, do Jordan Peele, sem ir analisar as várias camadas que o filme tem. A gente pode se divertir e não problematizar absolutamente todos os filmes. Mas que o horror ele é político, ele é sim. Algumas vezes de maneira mais óbvia. Como a gente para e pensa num filme como Corra, que tá ali falando sobre o racismo. Algo que um número imenso de pessoas vivem no dia a dia. Outros filmes, como Um Pânico da Vida, a gente pode ver e se divertir. Mas tá ali, tá no discurso. Tá na maneira como as mortes se apresentam, tá na maneira como as resoluções desses filmes se apresentam. Então eu acho sempre importante pensar, o horror, ele é político, porque o cinema é político e porque a nossa existência, ela é política. Não esquece de curtir esse vídeo, conhecer o meu Apoia-se, que ajuda muito a continuar produzindo aqui pro canal. E vamos sempre pensar em como a nossa existência é política, em como a gente precisa ter essa noção e, enfim, viver essa existência sabendo, sabe, que nossos posicionamentos, que nossa forma de existir nesse mundo tem um papel político. É isso. Tchau!